Olá pessoal, o Herbert Rodrigues mais uma vez por aqui. Sejam bem-vindos a esse canal onde aqui nós vamos falar sobre investimentos, ajudar você a montar sua carteira, ajudar você a começar nesse vasto mundo, esse mundo maravilhoso, esse mundo que enriquece as pessoas e fazer com que nós brasileiros tenhamos uma vida melhor no futuro. Pessoal, hoje eu quero compartilhar algo maravilhoso com vocês. Olha só, muitas pessoas têm me perguntado sobre como que eu comecei, carteira de iniciantes, e eu vou compartilhar com vocês aqui algo que aconteceu comigo. Olha, como eu comecei montando a minha carteira, fazendo a reserva de emergência, e como primeiro eu detalhei o perfil de risco. Eu quero mostrar para vocês aqui hoje como que vocês podem estar fazendo isso na prática. Pessoal, tantas pessoas têm tanta dúvida de como começar. Peraí, como é que eu vou começar? Eu não sei como é que eu vou montar a carteira, eu não sei qual que é o primeiro ativo comprar, eu não sei se eu começo comprando ações, eu não sei se eu começo comprando fundo imobiliário, eu não sei em qual corretora eu vou abrir conta, eu não sei se eu tenho que fazer reserva de emergência, eu não sei o que é esse negócio de perfil de risco. Eu vou explicar para vocês agora, passo a passo, de como que eu comecei, pessoal, a forma que aconteceu comigo. Eu estou compartilhando aqui com você a trajetória, uma trajetória de vida de quando eu comecei no mundo dos investimentos. A primeira coisa que você tem que ter em mente, para você estar começando no mundo dos investimentos, você tem que saber qual que é o seu perfil de risco. Como assim, Herbert, perfil de risco? Pessoal, hoje você tem N formas de você começar a fazer investimento, mas você tem que saber primeiro, por que você tem que saber o seu perfil de risco? Vamos lá, você sabe se você tem condições de colocar, por exemplo, você comprou lá hoje R$1.000 de ativos, o seu emocional, ele está preparado para esses R$1.000, quando você olhar amanhã, quando o pregão abrir, você vai olhar lá, vai ter R$500. Você tá com o seu emocional preparado para você sofrer essa variação do mercado? E aí? É uma pergunta que eu te faço. Vê se faz sentido isso para você. Se o seu emocional tá preparado, se você acha que você consegue colocar um dinheiro no investimento, mesmo sabendo ali que é renda variável, você entrou ali naquele ativo e ele ocorreu uma variação e você não está se importando porque você fez um investimento a longo prazo, beleza. Porque o que acontece com a maioria dos investidores, pessoal, é que o camarada ele entra na bolsa de valor, ele começa fazendo investimento, mas ele ainda não determinou qual que é o perfil de risco dele. Ele não sabe se ele é moderador, ele não sabe se ele é um camarada mais arrojado, ele não sabe se ele vai ser um investidor agressivo, ou se ele vai ser um investidor 100% conservador. Ou seja, no vez dele seguir o degrauzinho, ele já pula direto pro 5º degrau. Aí ele começa a se frustrar, porque os ativos que ele comprou começam a ter uma variação tão grande, ele não tem aquela valorização que ele almejava ter, e ele começa a se frustrar, ele vai xingar a bolsa, ele vai xingar a galera no YouTube que fez vídeo falando pra ele que ia dar certo, aí ele some do investimento. Isso não é uma coisa legal pra gente, entendeu, pessoal? Por isso que a gente tem que começar da maneira que pelo menos ela vai amenizar os nossos riscos. É claro que qualquer renda variável que você investir, ela vai ter um risco, mas você pode amenizar escolhendo bons ativos para que você possa ficar menos vulnerável na hora de ter toda essa variação na bolsa. Então vamos lá, pessoal, olha só. Reserva de emergência. Pessoal, você não tem noção do como é importante a reserva de emergência. Pessoal, não adianta. Herbert, esse negócio de ter primeiro aí 6, 7 meses do meu salário, eu não vou conseguir fazer isso não, cara. É pesado para mim. Eu já queria começar investimento na lata e tal. Rapaz, pessoal, nós não temos controle sobre as circunstâncias da vida. Aprende isso. Põe isso na cabeça. Nós não temos controle do que pode acontecer no nosso dia de amanhã, entendeu? Eu posso estar aqui curtindo o maior churrasco, tomando Coca-Cola, tendo aquela vida maravilhosa. Sabe o que aconteceu no outro dia? Eu posso amanhecer com a dor de barriga danada e precisando comprar um remédio para poder tratar aquela diarreia. Você pode ir para um boteco aí da vida qualquer, ou fazer qualquer outra coisa e dar aquela ressaca, você precisar tomar um remédio para dor de cabeça, você pode precisar comprar um pneu, que você estourou o pneu do carro, o motor do seu carro bateu, você tem que trocar o óleo do carro. São gastos, pessoal, que ainda que você tenta manter eles em controle, uma hora ou outra vai dar problema. Uma hora ou outra você vai precisar de um dinheiro, entendeu? E na hora que você precisar daquele dinheiro ali, aí quando você vai olhar, você vai falar assim, eu tenho dinheiro, meu dinheiro está até lá na bolsa de valor, mas quando você vai sacar o dinheiro, você comprou um ativo por R$50. Aí você precisa resgatar aquele dinheiro. Quando você vai vender o ativo, você vai vender o ativo por R$20. E aí, você está perdendo R$30 em cada ação ou em cada cota. Isso não vai ser legal, pessoal. Você entrou na bolsa para poder multiplicar o seu dinheiro. Você entrou na bolsa com a intenção de você ficar mais rico. Aí o que está acontecendo? Agora você está saindo mais pobre. Isso não faz sentido, pessoal. Então por isso que a gente tem que fazer a reserva de emergência. Eu confesso para vocês, eu comecei
de uma forma que, segundo os especialistas, é errado. Eu confesso para você, eu não tive paciência primeiro de montar uma reserva de emergência bastante pesada. Então o que eu fiz, pessoal? Eu comecei com R$300, separei R$100 para ações, R$100 para fundo imobiliário e R$100 para reserva de emergência. E assim eu fui seguindo meus aportes. R$100 para ações, R$100 para fundo imobiliário, R$100 para reserva de emergência. E eu fui fazendo isso, pessoal. Eu não tive paciência de construir toda uma reserva de emergência para depois... Mas eu comecei comprando ETFs nas ações. E em fundos imobiliários eu comecei comprando fundo de fundo, tá entendendo como é que eu fiz? E eu colocava o meu dinheiro no CDB para fazer a reserva de emergência. Aí chegou uma hora que o meu fundo de fundos, por exemplo, ele já estava me pagando dividendos que eu conseguia comprar outro fundo. Então eu parei de aportar no fundo. Então eu colocava dinheiro só em ações e colocava o dinheiro que eu colocava no fundo, eu comecei a colocar R$200 na minha reserva de emergência. Então o que aconteceu é que quando eu estava com a minha reserva de emergência montada, eu já tinha um valor ali mais ou menos em ações, um valor mais ou menos em fundos imobiliários, e isso engrenou e eu peguei o embalo e aí eu continuei a investir cada vez mais, a minha carteira só foi aumentando. Agora, eu não te aconselho a fazer o mesmo. Se você não tem controle sobre as suas finanças, que você pode acontecer uma variação no mercado, que pode acontecer alguma coisa na sua vida que você não vai conseguir pagar, pessoal, é melhor você fazer primeiro a sua reserva de emergência. Então vamos lá, pessoal, que eu vou te mostrar aqui na tela agora um gráficozinho para você entender melhor sobre como é que você vai começar colocando ali tantos por cento em renda fixa, tantos por cento em renda variável, beleza? Bora aqui para a tela agora que eu vou te mostrar. Vamos supor que isso aqui você está começando a investir hoje. Essa seria a sua carteira de iniciante. Então vamos falar aqui de porcentagens, beleza? Então nós temos aqui 4 tipos de ativo. Temos aqui FIIs, que é fundo imobiliário, ações BR, que são ações brasileiras, ações EUA, que é ações americanas, e renda fixa, beleza? E você tem aqui uma porcentagem de reserva de emergência. Então vamos lá. Agora eu vou falar para vocês, pessoal, como que eu comecei, beleza? Não quer dizer que é para você começar da mesma forma, mas aqui eu estou apenas vazando para vocês como que eu comecei. Eu comecei da seguinte forma. Eu comecei com 33% em fundo imobiliário, comecei com 33% em ações brasileiras, eu não coloquei nenhum centavo em ações americanas e coloquei 33% em renda fixa, que na verdade a renda fixa aqui eu vou dizer que é minha reserva de emergência. Vou colocar aqui que era, minha reserva, beleza? Então ficou assim, 33% em fundos imobiliários, 33% em ações brasileiras e 33% a minha reserva de emergência. Foi desse jeito que foi alocado. Então, eu comecei aqui, olha, com R$300. Foi dessa forma que começou o meu caixa. Então, a minha carteira tinha R$300, eu coloquei R$100 em fundos imobiliários, R$100 em ações brasileiras e R$100 ficou em reserva de emergência. E eu segui fazendo isso aí, pessoal, por 1 ano e meio mais ou menos, dessa forma aqui, até com que eu comecei a firmar o meu fundo imobiliário, ele começou a me pagar dividendos e eu comecei a aportar mais aqui na minha reserva de emergência e minhas ações começaram a valorizar. Na verdade, eu comprei um ETF, viu, pessoal? Eu comprei um ETF no vez de ter comprado ações e eu vou explicar para vocês agora mesmo por que eu comprei o ETF. E colocava aqui R$100 em reserva de emergência. Com o tempo que esse caixa aqui foi formado, eu parei de aplicar aqui 33% em reserva. Então a minha reserva aqui ficou 0%. Aí eu comecei a colocar aqui, pessoal, 50% em fundo imobiliário e comecei a colocar aqui 50% em ações. Foi desse jeito que eu comecei, que foi o início da minha carteira. Agora, pessoal, por exemplo, sobre ações, por que eu não comecei comprando uma ação específica? Pessoal, eu tinha muito medo de errar. Quando eu entrei no mundo dos investimentos, eu entrei com muito medo, ainda com aquela duvidazinha. Será que esse negócio dá certo mesmo? Será que esse negócio que esse pessoal fica falando de investir dinheiro, eu não vou perder dinheiro em vez de ganhar? Então eu ficava com muito medo de comprar. Então o primeiro que eu fiz, eu comprei um ETF. Eu comprei o BOVA11. Por que eu comprei um ETF? Porque o ETF, pessoal, a gente tem que entender o seguinte: ETF é como se fosse um conjunto de ações. Então junta-se as melhores ações daquela bolsa e forma tudo um grupo que forma um ETF. Então a chance de você perder dinheiro com, por exemplo, 400 ações quebrando é quase que zero, pessoal. Por isso que eu comecei com ETF. Da mesma forma, se você quiser começar com 33% em ETF brasileiro, 33% em ETF, que seja de empresas americanas,
Por exemplo, você pode comprar o IVVB11. O IVVB11, ele está baseado lá no S&P 500. O que é isso? É listado as 500 melhores empresas americanas nesse ETF, no IVVB11. Você está comprando um título que dentro dele está composto por 500 empresas, as melhores empresas. Ou seja, qual que é a chance que tem desse título chegar a zero? Quase que nenhuma, pessoal. Então a chance de você errar é menor. Então eu comecei comprando um ETF e depois, quando eu fui para o fundo imobiliário, eu pensei o seguinte: qual fundo que eu vou começar a comprar? Eu não sabia qual fundo que eu ia comprar, não tinha nem ideia de qual fundo eu ia comprar. Eu não ia ficar seguindo o conselho de pessoas que talvez eu nem conhecia para mim poder comprar determinado fundo. Aí eu fiz da seguinte maneira: olha, então eu vou comprar um fundo que ele tem outros fundos na sua carteira. Por isso que eu comecei comprando fundo de fundos. E eu vou te falar para você aqui o primeiro fundo que eu comecei a comprar. Eu comecei comprando primeiro o HFOF11. Por que eu comecei comprando? Porque ele tinha vários ativos de outros fundos. Aí eu comecei a ver, o HFOF ele compra fundo de tijolo, ele compra fundo de papel, ele compra fundo de shopping, ele compra fundo de galpão e logísticos. Então tá tudo diversificado. Qual que é a chance então que eu vou ter de um fundo igual ao HFOF zerar? Quase que nenhuma, pessoal. Porque se o IFIX vai bem, ele vai ótimo. Se o IFIX vai ruim, ele vai mais ou menos. Então é tipo assim, a chance de errar é bem menor. Então por isso que eu fui fazendo dessa forma, começando a minha carteira. E fica a dica assim aí pra você também. Deixa aqui nos comentários pra mim, que eu gostaria de saber como que você começou a sua carteira, ou se você tem a intenção de estar começando a sua carteira hoje. Ou se eu tô te abrindo a mente para alguma coisa, se eu tô te ajudando, se eu vou conseguir fazer você chegar aí num resultado melhor para que você comece. Talvez você estava em dúvida como é que você pode começar, porque eu sei que sempre quando no começo, pessoal, da caminhada é muito difícil. É muito difícil, que a gente nunca sabe se vai dar certo, eu não sei como é que eu começo a comprar. E foi dessa forma que eu comecei, pessoal. Então eu comecei com 33% em ações brasileiras, comecei com 33% em fundo imobiliário e comecei com 33% em reserva de emergência. Depois que estava tudo pronto, eu fiquei 50-50, beleza? E dessa forma, alguns amigos meus que começou também da mesma forma, obtido ótimo resultado com isso. Agora, se você quiser se expor 33% ou 20% também em empresas americanas, ótimo, pessoal, ótimo. Hoje eu já estou começando a migrar alguma porcentagem para empresa americana. Mas a minha maior porcentagem ainda são empresas brasileiras e fundos imobiliários. Agora eu queria saber de você. Como é que você começou a sua carteira? Deixa aqui nos comentários, pessoal. Fala aqui para mim e para as pessoas também saber como que talvez é possível começar uma carteira, qual que é a forma que você começou, qual que é a forma que deu certo para você. Como que você começou formando a sua reserva de emergência? Deixa aí, se você tiver alguma dúvida, eu vou fazer questão de responder você aqui nos comentários. E nós queremos ouvir a sua opinião também, que assim, pessoal, eu cresço lá de cara dos meus investimentos, vocês crescem aí e juntos nós vamos trocando informação aqui para que nós conseguimos chegar num resultado aí bacana acima da média. Pessoal, então aqui, vou ficando por aqui, espero ter te ajudado, eu espero que você comece logo a montar sua carteira e que você rompa essa barreira do medo aí e comece a investir logo. E bora enriquecer junto. Valeu!